nós uma ferramenta que é criação dele próprio, né? A gente falava aqui que é uma ferramenta muito terroir, né? Que ele assistiu uma palestra sobre a possibilidade de utilização de fontes abertas de uma determinada forma, e aí, a partir daí, ele foi pensando e foi criando essa ferramenta que ele vai mostrar aqui para vocês. E nesse mundo que a gente vive hoje, é necessário dizer que a gente não pode viver sem tecnologia. O Ministério Público ele não pode funcionar atuando no contexto que ele tem que atuar, sem utilizar, sem colocar a seu favor as tecnologias, né? Então, cada vez mais, nós temos que estar nesse mundo mesmo, no mundo digital, no mundo onde o direito 4.0 ele vem se movimentando. E aí, eu lembro muito, eu fui questionada até pelo nosso diretor aqui do plano editorial da escola, que ele vinha falando muito do chat, muito preocupado com o chat GPT, né? E agora, cada vez mais, a inteligência artificial vai nos substituindo, né? Procurando ocupar os nossos espaços. E aonde nós vamos ficar, então? O que vai sobrar para nós? Vai sobrar muita coisa para a gente, porque só não vai sobrar para quem faz as coisas, quem já está acostumado a fazer as coisas de maneira mecânica, de maneira automática. Para esses seres humanos que já se transformaram em máquinas, realmente esses chats e a tecnologia devem assustar. Mas para todos nós que ainda mantemos a nossa essência, o nosso diferencial, que é a nossa essência de sermos criativos, a gente não deve se preocupar com a tecnologia, pelo contrário. A gente deve estar cada vez mais aberto e mais receptivos para todas as formas de tecnologias e de avanços, né? Então, é exatamente isso, e é por isso, Alessandro, que eu te parabenizo e que eu sou toda admiração por você, porque você utiliza a tecnologia dominando ela, porque você domina com a sua criatividade. Então, você criou essa ferramenta que nós estamos aqui mais do que curiosos para conhecê-la, aprendê-la e dominá-la também, fazer com que ela esteja trabalhando a nosso favor. Muito obrigada. Agora sim, te passo aí a palavra e essa sala de situação virtual da Escola Superior do Ministério Público. Obrigado, doutora Carla. Ana Luísa, você quer fazer um uso da palavra? Eu posso começar? Fica você que manda. Não, eu creio que a doutora Carla já disse tudo e apenas te parabenizar, né, por essa iniciativa, né, e eu creio que nós temos que estar cada vez mais antenados com todos os instrumentos que nos possibilitem usar o que de melhor a tecnologia pode nos oferecer. Então, só te parabenizar por isso e a todos os colegas, cumprimentar a todos os colegas presentes. Bom, boa tarde a todas e a todos. Com imensa satisfação que o Centro de Apoio Operacional Criminal vem lançar aqui nessa ocasião o catálogo Águia. Mas antes de entrar propriamente na apresentação da ferramenta, não poderia deixar de registrar meus mais elevados agradecimentos por todos aqueles que proporcionaram que essa ferramenta fosse desenvolvida e colocada à disposição dos colegas. Eu inicio pelo nosso procurador-geral, o Eduardo Nicolau, que é sempre um parceiro do Centro de Apoio, sempre nos dá a mais absoluta autonomia e condições de trabalho. Agradeço também imensamente à Escola Superior do Ministério Público, que sempre atende às solicitações do Centro de Apoio. Eu que solicitei para esse ano de 2023 6 eventos, todos os 6 foram devidamente
deferidos, e eu percebo toda a logística que a escola coloca à disposição dos membros para proporcionar uma capacitação e empenho de fazer acontecer esses momentos. Agradeço também o apoio da CECINST, do GAE, da ASCOM, e aí da ASCOM eu faço questão de citar o nome do Sérgio Marcelo, foi um grande parceiro também no desenvolvimento dessa ferramenta. Muito obrigado pelo apoio e deixo para o final os agradecimentos para os meus colegas aqui presentes, promotores, promotoras, servidores, que estão aqui presentes, os mais elevados agradecimentos pela presença de todos. Bom, esse momento foi pensado para ser muito prático, certo? A intenção do cálculo criminal é realmente demonstrar o que é o catálogo Águia, como ele funciona e quais as potencialidades dele. Mas eu entendo que não poderia deixar de fazer uma introdução para apresentar alguns fundamentos que justificam esse catálogo Águia. Vou só espelhar aqui para vocês. Todos estão vendo aí a apresentação? Ótimo. Sim. Então, o catálogo Águia, ele teve uma inspiração, conforme a doutora Carla já adiantou, de uma palestra que eu participei, que eu assisti, na verdade, no Ministério Público de Santa Catarina. E lá os promotores falavam das potencialidades do uso das fontes de informação da internet para o dia a dia, o serviço das promotorias, para investigações. E eu achei a utilidade que eles encontravam para essa ferramenta muito interessante. E, então, eu voltei para o Maranhão com a intenção de fazer um estudo sobre as potencialidades e fui descobrindo algumas fontes abertas, e são inúmeras, elas estão espalhadas aí pela internet e devido a ser tão espalhada, cada um com suas características, fica difícil a gente ter acesso às potencialidades de cada uma delas. Então, o objetivo desse catálogo Águia é reunir em um local só, no caso, a página da intranet do cálculo criminal, fontes abertas que possam auxiliar nos trabalhos de rotina dos órgãos de execução. Então, o catálogo Águia, ele é uma ferramenta que visa coletar e analisar informações colhidas de fontes da internet. Essas fontes, elas podem ser fontes acessíveis a qualquer pessoa, são as fontes abertas, propriamente dita, e as outras fontes, que também estão no catálogo Águia, são aquelas fontes que demandam requisição de autoridade com poder de requisição. Certo? Obviamente que essa ferramenta que está sendo lançada aqui, ela não se destina a obter informações de empresas, de provedoras de conexão, de provedoras de conteúdo da internet, que estão protegidos por cláusula de reserva de proteção, mas sabemos que, devido ao direito à intimidade, à privacidade, inclusive pela nova lei geral de proteção de dados, esses provedores de conexão, esses provedores de aplicação de internet, eles, como regra geral, eles só podem dar informações sobre os seus usuários, sobre os seus clientes, mediante ordem judicial. Então, para essas informações protegidas por cláusula de reserva de jurisdição, o catálogo Águia, obviamente, não se destina. Mas existe uma gama enorme de outras informações
que não estão protegidos por cláusula de reserva de proteção e que estão disponíveis prontamente a qualquer pessoa ou a autoridades com poder de requisição. Então, os objetivos do catálogo Águia é reunir em um só local, conforme dito na página do cálculo final da intranet, de forma simples, direta e de uso intuitivo, fontes de informações e encontrá-las na internet e disponibilizá-las aos membros. Como objetivos também dessa ferramenta, a gente entende que ela vai proporcionar uma maior autonomia aos trabalhos das promotorias, garantindo agilidade. O que acontece hoje quando uma promotoria precisa localizar o endereço atualizado de uma testemunha, por exemplo, de um réu que está foragido? Ele se recorre a bancos de dados públicos ou a bancos de dados em que ele precisa de um intermediário para liberar o acesso dele e só então ele passa a usar aquela fonte de informações. Como regra geral, nós costumamos procurar essas informações em bancos públicos, TSS, Litoral, enfim. E esse catálogo Águia, muito embora também se valha de informações obtidas em bancos de dados públicos, mas a essência maior dele é buscar informações no setor privado, que são os provedores de conexão, os provedores de conteúdo de internet. E eu vou explicar um pouco mais na frente que, muitas das vezes, esses bancos de dados mantidos por empresas particulares são até mais bem geridos, mais eficientes do que os bancos de dados públicos. Até porque essas empresas que trabalham na internet, elas precisam ter um banco de dados sobre seus clientes atualizado, bem formado, para poderem operar com sucesso. Eu destaco ainda, antes de adentrar para a demonstração do catálogo Águia, que essa ferramenta ela está em acordo com o plano estratégico do Ministério Público, 2021-2029, na medida em que ela se adequa, vai de encontro a dois objetivos estratégicos desse planejamento, que é melhoria de técnicas e roteiros investigativos e também, um outro objetivo estratégico, aprimoramento da resolutividade nas ações penais adjudicadas pelo Ministério Público, tanto no que se refere ao êxito da demanda judicial, quanto à execução de sentença e ao resultado social. O catálogo Águia, é importante que se diga, ele tem, na sua essência, como fundamento de atuação, de validade, assim, toda a normatividade que fala do poder investigatório, principalmente do poder de requisição do Ministério Público. E aí, não precisa destacar com pormenoridade, mas nós podemos dizer a Constituição, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Maranhão, garantem esse poder de requisição aos membros do Ministério Público. Mas o que fundamenta, necessariamente, as informações que o Ministério Público pode obter? Primeiramente, o Estado Marco Civil da Internet, e a Lei 12.850 de 2013. Lá pelo seu artigo 10, é dito de forma muito clara que a regra para os provedores de conexão e de aplicação na internet, a regra para eles é o sigilo dos dados de seus usuários, seus clientes, com base, conforme eu falei, em toda aquela questão da defesa da intimidade, da privacidade, enfim. Porém, esse mesmo artigo 10 do Marco Civil da Internet, ele tem uma previsão no seu parágrafo 3º, que diz o seguinte:
A regra está estipulada no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei pelas autoridades que têm competência legal para sua requisição. Então, ao mesmo tempo que o Marco Civil da internet fixa como regra o sigilo das suas informações, só podendo ser divulgado mediante ordem judicial, mas, em seguida, excetua em relação aos dados cadastrais do seu usuário. Essa previsão do Marco Civil da internet, ela existe também em outras legislações. Por exemplo, a Lei de Organizações Criminosas, no artigo 5º, tem essa previsão de que o Ministério Público pode, independentemente de ordem judicial, obter exclusivamente dados de qualificação pessoal de seu, aí menciona, mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas de telefonia, instituições financeiras, provedoras de internet e administradoras de cartão de crédito. No mesmo sentido, a Lei de Lavagem de Dinheiro, no seu artigo 17b, vai no mesmo sentido, de que os membros do Ministério Público podem requisitar dados de identificação, dados cadastrais dos clientes, dos usuários, de provedores de conexão e provedores de aplicação de internet. Destaco ainda o próprio Código de Processo Penal, lá pelo artigo 13, a linha A, do pacote de crime, também traz essa previsão de que o Ministério Público, ele, com o seu poder de requisição, ele pode diretamente, independentemente de ordem judicial, buscar alguns tipos de informação das empresas provedoras de conexão e das empresas provedoras de conteúdo na internet. A parte da jurisprudência, eu destacaria alguns pontos interessantes. O primeiro delas é que pode ter alguma influência nesse poder de requisição. Nós sabemos que hoje, no plenário físico do STF, estão pautadas 3 ações que questionam o poder investigatório do Ministério Público. Hoje, à tarde, essas 3 ações estão em pauta no STF. Essas ações foram ajudadas pela ADEPOL e pelo Partido Liberal. Nós já temos voto do Gilmar Mendes, do Toffoli e do Lewandowski, dando provimento a essas ações que querem limitar o nosso poder de investigação. O Fachin deu voto a nosso favor e levou para o plenário físico. Eu destacaria também uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5063, em que a Associação Nacional de Operadoras de Celular questiona perante o STF e quer a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo que eu falei, da Lei de Organizações Criminosas, que o Ministério Público pode diretamente requisitar dados cadastrais de usuários de empresas de telefonia. Essa ação está pautada para julgamento agora, dia 13 de abril, e também pode ter uma repercussão no poder investigatório do Ministério Público. Para essa ação, o PGR já tem manifestação favorável ao dispositivo, à constitucionalidade do dispositivo que nos dá essa prerrogativa, e a AGU também já atravessou a manifestação, também favorável ao Ministério Público. Certo? Para fechar essa parte da jurisprudência, também essa parte introdutória, e partir para demonstrar o que é e como funciona o catálogo ágil, eu só destacaria mais uma jurisprudência, que é a ação direta de constitucionalidade 51 do DF. Ela teve o seu julgamento finalizado agora, no mês de fevereiro, certo? E, basicamente, ela diz o seguinte, que é possível a requisição direta de dados feitos por autoridades do judiciário a provedores de internet, de conteúdo, de conexão, sediados no exterior.
Porque o que costuma acontecer quando existe uma ordem judicial para provedores de conteúdo e de aplicação sediados no exterior sem representação no Brasil, eles comumente exigem um trabalho de diplomacia, de cooperação internacional para ceder, para cumprir as ordens judiciais de autoridades brasileiras. Com essa decisão, dessa ADC 51-DF, pelo menos assim está previsto, para essas empresas sediadas. Se quiser dar um pouco, galera, tem que colocar na frente. Eu vou tentar colocar o fone aqui, pessoal, para melhorar o áudio. Estão me ouvindo? Se me puder confirmar, por favor. Oi. Estão me ouvindo aí, pessoal? Estamos te ouvindo, Alessandro. Oi. Está melhor para vocês agora? Estamos ouvindo sim, meu amigo. Dá para ouvir bem. Obrigado. Certo. Continuando, pessoal. O que vale para a gente aqui, obviamente, essa ação direta de constitucionalidade, ela menciona decisões de magistrados brasileiros que devem ser cumpridas por comunicação direta da autoridade do judiciário brasileiro para a empresa sediada fora do Brasil. E eu falei aqui há pouco que o catálogo AG ele não se destina a informações que estão protegidas por cláusula de reserva de jurisdição. Mas o que vale aqui, que eu queria destacar, é a fundamentação dessa decisão do STF. O STF diz que, com base no Marco Civil da Internet e na Convenção sobre Crimes Cibernéticos de Budapeste, artigo 18, as empresas provedoras de conexão e de aplicação sediadas no exterior, portanto, não têm filial ou escritório no Brasil, elas são obrigadas a cumprir a legislação nacional, no caso, a brasileira. Sempre que essa empresa operar no Brasil em qualquer das seguintes fases: coleta de dados, armazenamento, guarda e tratamento dos registros. Então, a empresa de algum exterior que pratica no Brasil qualquer uma dessas atividades é obrigada, por essa decisão, a obedecer à legislação nacional, no caso do Brasil. Lógico. Então, logicamente, se ela deve obedecer à requisição, à decisão judicial diretamente, porque assim está presente na legislação brasileira, da mesma forma, essas empresas provedoras de conteúdo e de aplicação sediadas no exterior, igualmente, devem obedecer, cumprir as requisições emanadas pelo Ministério Público, considerando que na legislação do Brasil está prevista, de forma muito clara, esse poder requisitório do Ministério Público. Agora, pessoal, se não tiver nenhuma intervenção, alguma dúvida, eu queria passar para... Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, complementar,
com alguma informação, fique à vontade, certo? Então, passando agora para apresentar propriamente dito, depois de apresentar essas informações introdutórias, que servem para dar fundamentação legal e jurisprudencial para o funcionamento dessa ferramenta, eu vou passar agora para apresentá-las propriamente da ferramenta. Ela está localizada, como disse, na página da intranet, na página do CAO Criminal. Então, você tem que ir para a página da intranet do CAOP. E aqui foi solicitado por alguns dos colegas inscritos que esse evento, a possibilidade desse evento ser estendido aos delegados de polícia. Infelizmente, não foi possível, justamente porque esse catálogo área foi pensado para funcionar na página da intranet. Portanto, somente o público interno nosso vai ter acesso a essa ferramenta. Pensei, e assim foi feito, não colocar na página principal, porque ficaria disponibilizado uma ferramenta dessa natureza para qualquer pessoa que acessasse a página da internet. E achei mais pertinente, mais seguro, colocar para acesso apenas na página da internet. Rafael, pode falar, fica à vontade. Alessandro, boa tarde. Uma dúvida bem rápida. O acesso é somente pela intranet, ou seja, você precisa estar logado na rede do Ministério Público, ou você precisa apenas estar logado no seu login normal, como se fosse acessar o e-mail, por exemplo? No seu login de acesso à intranet. Tá, então, por exemplo, eu posso acessar o sistema aí de casa ou a partir de uma rede usando dados celular e etc. Pode sim, com certeza. Entrando na página do Ministério Público, acessando com a sua login e senha, e entrando na intranet, de qualquer lugar, de qualquer terminal, nós podemos ter acesso à ferramenta. Então, acaba sendo igual aquele Plutão, né? Desculpa, como é que é, Rafael? Acaba ficando igual ao Plutão, né? O acesso Isso. Plutão. Sim. Mas com algumas diferenças que a gente vai explicar agora. Então, dentro da página do CAO Criminal, tem essas abas aqui, e vem aqui, catálogo Águia. Esse catálogo, essa ferramenta, foi pensado para ser de um uso mais simples possível, na verdade, de um uso intuitivo mesmo, deixando o usuário à vontade para ir manuseando a ferramenta, e às vezes você acessa o catálogo Águia com uma intenção, e ao manusear as demais fontes, acaba que você tem ideias de informações que você pode usar e que vai ajudar na sua promotoria que inicialmente você não tinha pensado. O catálogo Águia ele tem essas 4 subabas iniciais. Aqui é um texto de apresentação, onde é dito mais ou menos aquilo que já foi falado aqui na parte introdutória, explicando o que é o catálogo Águia, a sua funcionalidade, o que se pode, como ele foi concebido, e dizendo o que vai ter no tutorial de cada uma das fontes. Aqui temos essa aba aqui, ela apresenta sugestões de legislações que vão fundamentar o uso dessa ferramenta de pesquisa. Aqui na Central está chovendo bastante. Acho que não tem paciência. Então, está aqui, a legislação para consulta. Cada legislação com o respectivo link de acesso direto à legislação. Aqui tem legislação que foi de fundamento de requisitório do Ministério Público e também legislações, leis e regulamentos, portarias, resoluções, na verdade, e fundamento também o direito
prerrogativa do Ministério Público de requisitar dados não protegidos por cláusula de reserva de proteção. Aqui nós temos uma aba que é modelos de requisição. Ao clicar nela, você já vai direto para um arquivo do Drive, compartilhado com todos aqueles que tenham acesso à internet, certo? E aqui estão os modelos de requisições das fontes que exigem requisição de autoridade com poder de requisição. Tem modelo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da empresa de telecomunicações Claro, do Facebook, do iFeed, do Instagram, do Tinder, do Uber, do Vivo, do Evandro, da WhatsApp e do Zé Bolívia. Todas essas fontes aqui, elas são fontes que demandam uma requisição. Para cada uma delas foi elaborada um modelo de requisição baseado na política de privacidade de cada uma dessas fontes. Esse trabalho foi feito da seguinte forma: o cálculo criminal selecionou 22 fontes, analisando a confiabilidade dessas fontes. Nós estudamos a política de privacidade de cada uma das fontes para saber o que elas disponibilizam para as autoridades de requisição, quais as informações que eles exigem na requisição para que eles possam responder à ordem, e os canais de acesso. É interessante registrar que, apesar de não ser nenhum favor, essas empresas de conexão, principalmente fornecer esses dados para o Ministério Público, foi muito comum nesse estudo que nós fizemos, eles apenas advertirem os seus usuários de que, por lei, eles são obrigados a fornecer dados cadastrais, alguns tipos de informação de seus clientes para autoridades conforme a legislação tal e qual. Mas algumas delas, praticamente, literalmente, escondiam o canal de acesso para a gente pedir. Quer dizer, eles diziam que eram obrigados, mas não divulgavam qual meio de acesso nós, do Ministério Público, poderíamos usar para ter acesso a essas fontes de informação. Para algumas delas, eu tive que entrar em contato, pedir, houve resistência de umas, outras responderam prontamente. Uma não tinha nada organizado sobre uma metodologia de atender as autoridades, e aí eu sugeri o iFood, que nós vamos lá na frente, que é o programa de atender a autoridade mais prática e eficiente de todas. E aí, com base nesse modelo, o iFood que eu sugeri, no caso, a Webano, que é um aplicativo de celular pertencente à rede Selfie de academias, né? Eles, a partir dessa sugestão, eles montaram na política de privacidade deles um fluxograma para atender essas requisições do Ministério Público. Então, explicado aqui essas abas da apresentação da legislação para consulta, os respectivos links, e demonstrado onde estão os modelos de requisição, essa aba aqui é que tem um acesso propriamente dito ao catálogo, né? Ele foi pensado para funcionar em um formato, um layout de mosaico, né? Dessa aba aqui, você tem os acessos às fontes abertas atualmente disponíveis. A intenção do cálculo criminal é sempre ir alimentando o catálogo com mais fontes. Inicialmente, nós estamos lançando com 22 fontes, que são dois bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, 2 empresas de telefonia e telecomunicações, internet, Claro, as principais redes sociais, que é o Facebook,
o Instagram, o Tinder, o WhatsApp, prestadores de serviço também, como o iFood, o Google, o Zé Delivery de bebidas. Temos também algumas fontes que são abertas, propriamente dita, que é o Consulta Número, o Fly Radar, o Google, essas fontes de mapas de georreferenciamento, mas daqui a pouco eu vou tentar demonstrar uma utilidade para elas. Temos o IBGE Cidade, temos o Localize IP, mapa de antena, a OAB Nacional. Então, essas 22 fontes que inauguram, vamos dizer assim, esse catálogo. Foi pensado, como dito, para ter um uso intuitivo, para que o colega chegue e vá explorando essas fontes abertas. Uma coisa que foi dito lá no Instituto de Santa Catarina, que eu achei interessante, é que eles lá, às vezes, não têm uma ideia, um caminho, um trajeto de investigação, uma linha de atuação de investigação, e que, Isabel, eu vou chegar lá no mapa de antenas, tá bom? A intenção é abrir cada uma delas e ir explicando cada uma delas. Vou começar com ela, tá? Mas eu queria dizer isso, que os promotores lá do Instituto de Santa Catarina ressaltaram uma coisa que me chamou a atenção, que eles, às vezes, não têm nenhuma ideia, nenhuma linha de investigação sobre o caso, que eles chegam nessas fontes abertas e vão puxando o que tem em cada uma, e aí uma informação obtida em uma fonte já leva a informação que pode ser obtida em outra fonte, e assim sucessivamente, até chegar a uma informação que seja útil e pertinente para a finalidade da investigação. A estrutura é basicamente essa aqui, para todas as fontes. Você clica na logomarca oficial da fonte e já vai abrir uma outra janela com um tutorial. Um tutorial. Basicamente, todas as fontes têm esse tutorial. No caso do Brasil, a primeira parte do tutorial é o que é, no caso do Banco do Brasil, tem esse comentário, mas para todas as outras, nessa primeira parte do tutorial é dito o que é essa fonte. Em seguida, é dito quais as informações que aquela fonte oferece. No caso do Banco do Brasil, nome, data de nascimento, documento de identificação, CPF, endereços, e-mail, estado civil, nacionalidade e naturalidade. Em seguida, nessa outra parte aqui, é dito como obter essas informações aqui. Aqui diz o que é a fonte, quais informações essa fonte disponibiliza e como obter essas fontes. É nessa parte do tutorial que vai ter um canal de acesso que o membro vai enviar a sua requisição. A maioria deles é um e-mail que cai direto no setor de proteção de dados da empresa. Algumas fontes, nós vamos ver, tem um portal específico para enviar as requisições e acompanhar o processamento das requisições. E, por último, aqui tem observações importantes. Uma observação importante, que serve para todas as fontes que demandam requisição, é essa bem aqui. Usar sempre o e-mail institucional do membro e enviar, sempre que possível, sempre dentro da metodologia da fonte, uma requisição ministerial feita pelo DISDOG. A gente sabe que o DISDOG tem como cadastrar lá no assunto requisição ministerial uma requisição. Por que é importante o membro promotor e a promotora de justiça ter esse cuidado? Usar sempre o e-mail institucional do membro, não usar nada de comunicação de ordem, e usar
documento feito pelo DISDOC e assinado pelo ele. Porque isso vai dar à empresa, provedora de conexão, ou provedora de conexão, a certeza de que aquele documento foi emitido por uma autoridade com poder de requisição. Se não atender essas observações importantes, ou eles vão indeferir pronto, na verdade, a gente sabe que a regra é não gostar de fornecer informações, então, às vezes, eles querem uma desculpa, uma falha. Doutora Carla, fique à vontade e obrigado por participar da abertura. Mais uma vez, obrigado por ceder a estrutura da escola para esse momento. Doutora Carla está informando que não precisasse algo de dados, que podemos usar plenamente os dados. Então, continuando, essas empresas responsáveis por essas fontes, eles, às vezes, querem uma desculpa, né, para indeferir o pedido, ou, se não indeferir de plano, mandar voltar, dizendo que não cumpre as questões legais, a política interna de privacidade da empresa. Então, é muito importante, com essas duas dicas fundamentais, que servem para todas as requisições de jornalismo, usar sempre o meio institucional do membro, colocar todas os telefones de contato institucional, o telefone da corretoria, e usar sempre o documento feito pelo DISDOC, no caso, a requisição ministerial. Eu vou iniciar apresentando as fontes, que são as fontes que eu costumo dizer que são fontes meio, fontes auxiliares, que elas nos fornecem uma informação que vai ser utilizada para buscar uma outra informação mais importante. Eu começo aqui pelo mapa de antenas, que a colega já perguntou aí no chat. O mapa de antena é uma ferramenta que permite verificar a cobertura do celular e do serviço de internet móvel em todo o país, todo o estado e em cada município, por geolocalização de cada antena, as ERBs, Estação Rádio Base. É um serviço mantido pelo Telebrasil, a Associação Brasileira de Telecomunicações, que congrega todas as empresas de telecomunicações do Brasil. Ela, inclusive, controla a questão da portabilidade do celular. Quais informações podem ser obtidas? A localização, o georreferenciamento das ERBs, estações de rádio base, as antenas que transmitem o sinal de telefonia e de internet. Telefonia e casa. Indicando, inclusive, a operadora responsável por cada antena. Como eu obtenho tenho acesso a essa fonte aberta? Você clica diretamente aqui nesse link, já vai cair na ferramenta mapa de antena. Eu abrir aqui para demonstrar a funcionalidade. Aqui, você clica, por exemplo, no Maranhão. Ao clicar no Maranhão, você deixa selecionado todas as operadoras aqui. Você escolhe um município, por exemplo, vamos colocar aqui Açaí. Todas as antenas e verde antena. Você vai aumentando aqui o mapa e você vai ter acesso a todas as antenas de telefonia da cidade de Açailândia. O que isso pode ser importante? Vamos supor que um crime ocorreu nas imediações da Igreja Batista Missionária, na Vila de Guimarães. A gente, como se costuma fazer? A gente pede a quebra de ERB, né, para saber se aquele áudio
passou no celular dele naquela região do crime, no dia e no horário do crime, se ele passou, a empresa de telefonia vai dizer, pelas informações das antenas do local, se ele passou por aquele local com o celular dele, naquele dia, naquele horário e naquele local do crime. Como se costuma fazer? Você faz um pedido judicial, o juiz, é a regra que se costuma fazer, o juiz defere o pedido e manda um ofício com a ordem para todas as operadoras de telefonia da comarca. Isso gera um acréscimo de tempo, porque a secretaria vai ter que fazer um mandato para cada empresa de telefonia, vai mandar tem que ser entregue para cada empresa, certificar que foi recebido, esperar a resposta. Por essa fonte de informação, se eu sei que o crime ocorreu nas imediações da Igreja Batista Missionária na Vila de Maia, Ceilândia, eu vou pegar as antenas que estão próximas ao local do crime e já faço o meu pedido de quebra de ERP, já indicando a geolocalização das antenas que eu quero a quebra e também a operadora. Quando você clica aqui na antena, vem essas informações. Latitude, longitude, ou seja, a localização exata, o georreferenciamento dessa antena, o endereço dela, que eu considero mais importante. A operadora responsável por aquela antena. Então, a ordem já vai diretamente dada para a operadora de telefonia responsável por aquela antena daquela região que você quer provar que foi ou que passou um dia no local demorado. Isso é um ganho de tempo, sem falar que o seu pedido, que é de erro judicial, vai ser um pedido formalmente mais completo, mais correto. Eu acredito que o juiz vai gostar muito desse artigo. Vamos para outra. Isabela, se você vai associar uma outra fonte de catalogária, que eu considero de uma utilidade prática bastante interessante, vai ter que ser muito simples, é consulta número. O que ocorre quando a gente quer requisitar uma companhia? Você tem o celular, o número de um alvo, o celular de um alvo, você quer ou quebrar o sítio telefônico, e aí tem que ser judicial, ou quer requisitar dados cadastrais, aí pode ser diretamente. Quando você só tem um número, hoje, com essa portabilidade, você, geralmente, no começo da era dos celulares, pelos primeiros números, a gente sabia exatamente qual era a operadora. Hoje, pela portabilidade, enfim, já tem várias empresas no mercado, isso já fica bem mais difícil de acontecer. Então, em vez de você mandar um ofício para todas as operadoras requisitando informações naquela linha de telefone, ou pedir a quebra de sigilo telefônico judicial, o juiz mandado igualmente, ofício, um mandado para todas as operadoras, você tem como, através dessa fonte, já descobrir exatamente qual é a operadora responsável por aquele número. Você coloca aqui o telefone do alvo, liga desse negócio que costuma ser chato. Certo? Você demonstrou que não é robô, clica em consultar e já sabe que falhou. Vou ter errado. Certo? Você consulta
e já vem a informação de qual operadora pertence àquele número, no caso aqui a Vivo. Então, em vez de você mandar um ofício requisitório, uma requisição para todas as operadoras em relação àquele número do alvo, você tem como saber a operadora exata daquele número do alvo que você quer estar investigando e já fazer um pedido diretamente para a empresa. Pois não, Paloma? O seu microfone está desligado. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde. Parabéns aí pela iniciativa, realmente é bastante importante para a gente essas ferramentas. Em relação a essa que você está explicando, eu queria saber se tem algum prazo para que a gente consiga obter essas informações. Elas ficam guardadas, armazenadas por qual período de tempo? Porque, às vezes, quando a gente pega a investigação, já não é tão próximo da data do fato, então essa informação é importante. Quanto tempo eles guardam essa informação? Então, sua pergunta é extremamente importante, até porque esse catálogo também vai servir para essa finalidade. Pelo Marco Civil da Internet, os prazos variam de acordo com o tipo de informação, mas a regra geral são os 2 prazos, 6 meses e 1 ano. 6 meses, salvo engano, são o prazo para armazenar dados de conexão e 1 ano para dados de uso de aplicações de internet. Ou é o contrário, se é 6 meses para 1 ano para dados de conexão ou 6 meses para dados de aplicação. Então, de fato, pela lei de legislação nacional, as operadoras de conexão e de conteúdo têm um prazo, conforme você questionou, para guardar essas informações. Se você já descobre, algum já foi procurado, já no final do prazo, por exemplo, em que você vê que não vai dar tempo, por exemplo, de obter judicialmente um mandado para aquelas situações que estão protegidas por lei de reserva de jurisdição, ou mesmo para fazer uma requisição direta, quando é possível, é importante você fazer o pedido de guarda. Que eles guardem aquele material por mais tempo do que eles são obrigados por lei. E aí você esclarece que se trata de uma investigação de um crime, você vai se identificar com a autoridade. Inclusive, quando a gente chegar na explicação, principalmente, isso é muito comum, nas fontes relacionadas às redes sociais. Você pode pedir, pelos canais que vai ser indicado aqui no catálogo Águia, não só os dados cadastrais, mas também a preservação dos dados. Justamente para que não ocorra isso que você está vislumbrando, de você não pedir que o provedor guarde aqueles dados por mais tempo que ela determina, e aí você vai fazer o pedido, vai esperar o resultado, e até chegar a ordem para cumprir, já pode ter passado o prazo. Então, é importante, realmente, pertinente a sua colocação, sempre nessas situações, fazer o pedido de guarda dos dados para tempo maior do que o previsto em lei. E a regra é 6 meses ou 1 ano, a depender do tipo de conteúdo. Tem um artigo específico do Marco Civil da Internet que estipula esses prazos. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Nada, então, continuando, vamos para uma outra funcionalidade. Nós já fizemos mapa de antena, consulta número. Esse localiza IP aqui. Localiza IP. Também é uma fonte aberta. Ela não precisa de requisição, certo? Ela é uma ferramenta particular em que você extrai informações sobre a localização do provedor que gerou o IP. A gente sabe que a quebra do IP, provavelmente dito, que ele vai fazer a gente chegar à informação de qual terminal gerou aquele IP, isso só é judicialmente. A gente sabe também que IP é um número, certo, que automaticamente é gerado para cada conexão que cada terminal faz. Por exemplo, nessa conexão que eu estou fazendo, para apresentar o catálogo de vocês, gera um IP. E esse IP é através dos IPs que
os provedores de conexão, de conteúdo, enviam e recebem informações de seus usuários. Então, para cada conexão, por exemplo, da conexão que o criminoso usou para divulgar um crime numa rede social, tem um IP para aquela conexão, que através da quebra judicial desse IP, é possível chegar ao terminal de onde saiu aquela publicação criminosa. Aqui, nesse localiza IP, a gente não vai ter acesso a esses dados que localizam o terminal, o celular, o computador, o notebook, de onde partiu a ação criminosa. Mas é possível obter a localização do país, estado e cidade, país, estado e cidade do IP, do provedor. Aqui é importante. Você vê que dá a localização aqui, acho que por ser uma rede pública, apareceu Imperatriz. Eu já fiz o teste com a minha internet residencial, apareceu Brasil, Maranhão, São Luís. E aí tem a informação do provedor que gerou para o usuário o IP tal. Se a gente mudar aqui, por exemplo, um número desse IP vai cair em outro IP, em outra localização. Ó, eu mudei o número aqui, 5 já caiu na Flórida, Estados Unidos. E o provedor Bank of America. Por que é importante isso? Mas aqui não vai interessar, porque eu quero saber quem foi o autor daquela postagem ofensiva, e aqui não. Aqui não vai resolver o seu problema. Tem que ser uma quebra de IP. Mas aqui, eu acho interessante, porque ele diz um provedor. Certo? E qual a importância disso? A gente sabe que crimes praticados na internet, desde que atenda 2 requisitos, o primeiro dele é a transnacionalidade, ou seja, o crime é cometido no exterior, mas com repercussão no Brasil. Ou o contrário, o crime é praticado no Brasil com repercussão no exterior. E desde que também, além da transnacionalidade, o crime cometido na internet seja um crime previsto e tratado por Convenção Internacional de que o Brasil é signatário, se ocorrer esses 2 requisitos para esse crime, a competência é da Justiça Federal. Então, você usando esse localiza IP e vários outros, tem um outro aqui que também é muito bom, eu vou acrescentar para ficar 2, que é o Neustar. Ele tem a mesma finalidade, só que ele apresenta um mapa também que o georreferenciamento é mais completo. Então, você sabendo o provedor, se esse provedor é de fora do Brasil, como esse caso aqui, Bank of America. Então, esse IP partiu de uma conexão de um provedor lá fora. E o crime que foi praticado, por exemplo, exploração sexual de criança, um crime previsto em tratado internacional que o Brasil é obrigado por convencionalidade de combater. Então, uniu os 2 requisitos, transnacionalidade e crime previsto em tratado que o Brasil é signatário. O que vai acontecer? A competência não será do promotor de justiça estadual, nem do MPF, vai ser, ou melhor, vai ser do MPF, porque a competência é da Justiça Federal. Isso evita, é uma informação simples, porém, vai servir para evitar que a gente instaure procedimento, requisite um inquérito, e lá na frente, na investigação, até mesmo já na fase judicial, alguém levanta o dedinho e diga: isso aqui não é de vocês. É crime transnacional, de competência da Justiça Federal, manda para lá e a gente perde muito tempo. Diga lá, Wagner. Desculpa de novo, é porque são várias coisas que eu estou em dúvida em investigações aqui que a gente se depara. Eu tenho uma situação de IP, e aí eu queria tirar uma dúvida. Se o IP dá na cidade de Imperatriz, isso significa que a pessoa estava em Imperatriz? O IP vai sempre coincidir, o IP que logou que fez aquela informação, ele vai coincidir que o usuário estava naquele local? Ou eu posso ter uma conexão de outro lugar, de outra cidade,
e no meu computador, por exemplo, uma conexão de Imperatriz no meu computador em São Paulo. Por esse aplicativo, você não vai conseguir essa informação. Como eu te disse, ele vai te dizer só o país, o estado e a cidade do provedor da internet que gerou o IP para aquele usuário. Certo? Sim. Mas, judicialmente, quebrando o IP, você vai chegar ao terminal, porque o IP ele traz a informação do terminal, no caso do celular, do notebook ou no computador, de onde partiu aquela publicação. O IP traz informações do início, do fim da conexão, traz informação de localização do terminal que fez a publicação, no caso. Então, a localização pela quebra do IP é do local, georreferenciado, né, do terminal de onde foi feita a conexão e gerou a publicação criminosa, por exemplo. Tu tem informação de quanto tempo essa informação do IP fica guardada? Tá em um daqueles prazos, Paloma. Ou de 6 meses a 1 ano? De 1 ano. Porque, eu não sei, são 2 tipos de provedores. O de conexão, que é, por exemplo, o que te dá acesso à internet, é um prazo, que eu acho, se não me engano, é de 6 meses. E o outro prazo, que é de 1 ano, é para os provedores de conteúdo. Por exemplo, o Facebook. Então, entendi. Um é para provedor de conteúdo e outro é para provedor de acesso, de conexão. Um é 6, outro é 1. Eu realmente precisaria confirmar para ti, mas está no Marco Civil, eu só precisaria definir qual que é, ou é 6 ou é 1 ano. Mas a regra para guardar informações de IP ou são 6 meses ou é 1 ano. O CAOP, ele já tem que possa disponibilizar para a gente um modelo dessa petição de quebra do IP, para que a gente possa entrar judicialmente? Eu precisaria ver, Paloma, de novembro para cá, quando eu assumi, eu ainda não vi, mas eu confesso que tem muito material lá na página do CAOP final. Mas, se você estiver precisando, faz um pedido aí que a gente corre atrás. Tá bom, então. Muito obrigada. Diga lá. Só para contribuir com a pergunta da Paloma, geralmente, quando se usa um provedor de internet a partir de conexões por cabo, por exemplo, geralmente ele consegue identificar o local. Entretanto, eu acabei de identificar o IP da rede celular, da Procuradoria do telefone funcional, e utilizando esse site que o Alessandro está apresentando, deu País Brasil, Estado Rio de Janeiro, Cidade Rio de Janeiro, provedor Telefônica Brasil S.A. Então, respondendo a Paloma, não necessariamente ele vai estar naquele local. Então, se ele estiver utilizando, por exemplo, um aparelho celular e Imperatriz, pode ser que o IP esteja em qualquer outro local, enfim, Fortaleza, São Luís, Rio de Janeiro, como foi o caso aqui agora. Certo? Deu para entender? Sim. Deu sim. Muito obrigada. Vamos para o próximo. Esse Google Street View aqui, ele também é uma fonte aberta. Eu acho ele muito interessante porque ele nos permite explorar visualmente, certo? Qualquer área que já tenha sido, claro, mapeada pelo Google. E hoje a gente sabe que o Google já mapeou praticamente tudo. E qual seria a importância disso aqui? Vamos entrar aqui no aplicativo. Aqui, vamos supor, vamos supor, um crime ocorreu no centro. Ocorreu no centro, e você está com um inquérito relativamente a esse crime, ou mesmo numa audiência de instrução, e o réu ou uma testemunha de defesa prestou alguma declaração que você desconfiou que possa ser falsa, mas que para demonstrar a falsidade você teria que estar no local descrito pelo acusado ou pela testemunha do inquérito ou
ou na própria audiência. Então, vamos supor que um crime ocorreu na esquina aqui da Rua Gomes de Castro com a Rua dos Craveleiros. Como você vai usar o custo de vida? Você vai pegar esse bonequinho laranja bem aqui no canto inferior direito, clicar nele e arrastar até o local de ocorrência do crime, por exemplo. Ou o local onde mora o acusado, onde mora uma testemunha. E aqui você vai conseguir explorar visualmente o local do crime, ou o local de onde pode funcionar um ponto de tráfico de drogas. E para todas as finalidades em que você precisa da descrição do local para tomar uma decisão, ou para fazer uma pergunta em audiência, para contraditar o réu, uma testemunha famosa, você entra aqui e tem acesso e explora visualmente o local. Vamos supor, imaginando aqui que o acusado falou que a vítima, a tese de defesa é no sentido de que a vítima mentiu, que ela não tinha condições de reconhecer o acusado, porque no local não tinha iluminação pública. Enfim, você, explorando visualmente através do Google Street View, você já tem como saber se no local, naquele local do crime, tem iluminação pública. Por aqui você sabe, aqui tem um poste, aqui tem um poste de iluminação, aqui tem outro, aqui tem outro. Enfim, claro que isso aqui não demonstra que no dia, no local do crime, no horário, essa bomba não estava funcionando. Mas aqui já é um indício de que está havendo uma informação falsa. Se for um inquérito, você vai ter tempo de expedir uma ordem de serviço de promotor ligar para o local e ele vai certificar que existe iluminação pública, em que a iluminação pública funciona, enfim. Se for na audiência, por exemplo, imaginando que na audiência você demonstra isso aqui, no pior das hipóteses, você já começa a desacreditar a versão da defesa e pode pedir a produção de prova, ou interrompe a instrução, ou faz antes das alegações finais, a provar que no local do crime tinha iluminação pública e que funcionava e que, portanto, a tese de defesa é curada. Esse é só um exemplo, assim, imaginado de uma das potencialidades de se usar uma fonte aberta como essa no dia a dia da rotina das promotorias. Para toda informação que dependa do reconhecimento visual do local, isso aqui pode ser útil, né? Deixa eu ver se tem mais alguma fonte. Esse BGE Cidades aqui, por exemplo, é uma fonte pública, né? De BGE, essas informações. Você, acessando o link de post da página, você cai na página de cidades, você vai ter todas as informações estatísticas, geográficas, econômicas, populacionais daquela cidade. Por que isso é interessante? Isso pode ser interessante, vamos dizer, aqui para ser promotor lá em Bacabal. Acabou de chegar na comarca, aqui, e quer um parâmetro, por exemplo, para você fixar prestação pecuniária, indenização penal, suspensão constitucional do processo, em NPP, e você quer saber, quer entender, quer ter um dado mais oficial e objetivo, um parâmetro para fixar essas prestações pecuniárias. Você entra, por exemplo, aqui nesse IBGE Cidade, aqui você vai ter informação sobre a renda média dos trabalhadores da cidade, você vai ter informação sobre a renda per capita e a quantidade de riquezas produzidas na cidade, a quantidade de habitantes. E aqui você
tem um dado oficial, seguro, que serve de parâmetro para você fixar aí suas transações, as pessoas que estão de processo, e aí eu era muito questionado, ela passei independente, porque a NPP, o advogado vem para defender ele, né? Se for defensor dele, então ele sempre havia o questionamento, mas esse valor aí está muito alto, esse valor não tem, você tirou da sua cabeça, baseado em quê? O meu cliente, meu assistido, ele pobre na forma da lei, enfim. Você usando esse parâmetro aqui, eu entendo que você fica bastante respaldado, porque você vai estar baseando, tirando um parâmetro com base em uma fonte de informação do IBGE, relativa àquela cidade. Da mesma forma, você tem condições de ser justo, o máximo justo possível. Você não pode querer ter o mesmo padrão de prestação pecuniária em São Luís e levar, por exemplo, para uma cidade de DH muito baixo do interior do Estado. Sendo também para você aplicar com maior justiça as propostas de prestação pecuniária. Vamos agora para... Se esqueci de informação. Esse OAB nacional, eu acho interessante, até porque eu já passei por uma situação que, se na época eu soubesse desse OAB nacional, eu talvez teria me ajudado. Ele é um banco de dados de todos os advogados inscritos na OAB, de todo o Brasil, certo? Você acessa aqui, conforme o link constante no catálogo, você vai cair direto na página do CNA, Cadastro Nacional de Advogados. Vamos colocar aqui o nome de um advogado qualquer. Aqui é o Real e Justo. Tem uma ocorrência, você clica aqui e você tem as informações de qual seccional ele pertence, o endereço dele, o telefone e a foto. Isso aqui é algo, inclusive, que eu acho importante no dia a dia das recepções das promotorias. Eu acho que toda recepção é algo que talvez seja interessante sugerir. Todas as recepções de todos os órgãos do Ministério Público ter nos vários recepcionistas esse aplicativo, porque é uma segurança. Nada impede que uma pessoa se passando por um advogado, apresentando uma profissional falsa, diga, eu sou advogado tal, de processo tal, quero falar com o promotor. E aí ele vai subir. E aí ele pode estar fazendo isso para várias finalidades, inclusive, né? Ao passo que, se a recepção, por exemplo, ou o próprio assessor do promotor, servidor da promotoria, tiver acesso a essa informação aqui, ele, pela foto, já vai saber se aquele advogado é o que está dizendo ser. É uma informação simples? É. Mas, em se tratando de segurança, toda informação pode ser útil, né? Quando ela é útil, ela pode evitar situações desagradáveis. Outra funcionalidade que eu acho interessante aqui do OAB nacional é isso aqui. Você tem que saber a sociedade. Se aquele advogado tem sócios. É isso aqui que, se eu tivesse numa situação anterior, acesso, eu teria me ajudado. Por exemplo, o Real Júnior, você pode clicar aqui em enviar, vai aparecer informações sobre os sócios. No caso, ele tem uma sócia, pelo menos formal, essa advogada aqui. Por que isso pode ser importante? Eu já me deparei com uma situação em que uma testemunha do Ministério Público compareceu para a audiência acompanhada de um advogado. O advogado nem quis se habilitar. Eu estou só acompanhando aqui, eu sou advogado da família. E aí eu comecei a perceber olhares entre o advogado do acusado e esse advogado que acompanhou a testemunha ficava olhando muito para os dois, e eu desconfiei que eles tinha alguma coisa errada ali. Infelizmente, só descobri depois da audiência, né? Mas se, por exemplo, eu tivesse isso aqui à minha disposição na audiência, eu poderia rapidamente consultar e, de repente, descobrir o que eu descobri depois da audiência, que eles eram do mesmo escritório. O advogado de um réu
pegou uma testemunha do Ministério Público e levou-se com o sócio dele para a audiência, acompanhando a testemunha. E o resultado da declaração da testemunha, você imagina o que foi. Não foi nada interessante para o Ministério Público. Então, assim, é algo que pode, no dia a dia, na rotina do promotor, ajudar, saber se aquele advogado que habilitou como acusação tem algum vínculo societário com alguém que está patrocinando a defesa do acusado. Agora vamos para as fontes de informações que já demandam de requisição, de autoridade para poder requisição. Eu faço questão de começar pelo iFood, porque esse iFood aqui é a fonte que eu achei mais organizada para atender demanda de autoridades. O poder de requisição. Eles têm, na verdade, um portal só para atender autoridades. É o cira.ifood.com.br. Você clica aqui, já cai de novo direto no portal de autoridade. Esse aqui precisa fazer um cadastro, mas é muito simples. E é o próprio membro que faz. Ele não depende de outro setor, de outro órgão, para liberar o seu acesso. Ele faz esse cadastro aqui, certo? É liberado em 24 horas e, a partir desse canal, um novo link vai ser criado e você manda as suas requisições. Por que eu acho que o iFood é muito importante? É muito comum, no dia a dia das políticas criminais, a gente receber ficha de processo de testemunha que não foi localizada, de réu que não foi localizado, e aí o juiz, ou se o Ministério Público vai diligenciar e informar de interesse atualizado. A gente costuma fazer o quê? Pesquisar nos bancos de dados que estão a nosso alcance, portanto, enfim, quando é possível, em caso tem a sua importância, por exemplo, foi antigo, não localiza nesses bancos de dados, a gente costuma até oficiar com o GAEP, CAE, para eles fazerem isso. Lá em Timon, quando eu fazia muito de 10 anos, era muito comum não encontrar mais testemunha nenhuma. E aí eu recebia as familiares das vítimas satisfeitos por, enfim, chegar o dia do julgamento, mal eles sabiam que eu não tinha testemunha nenhuma para fazer o júri. E eu não achava nos bancos de dados públicos que eu tinha acesso, acionava o CAE lá em Timon. Eu achava, eu sentia até mal em ocupar um órgão como o CAE, como o GAEP, para localizar testemunha, entendeu? E esse iFood aqui pode ser importante para encurtar. Você não precisa acionar outro setor, outro órgão, esperar o resultado, CAE, designava policiais do CAE para cair em campo, para descobrir. Olha só a logística que se ocupava de órgãos que são destinados a combater organizações criminosas, estavam na rua para localizar a testemunha. É importante? É. A gente tem que dar uma resposta, somente em júri, em caso de repercussão. Mas, com essa ferramenta aqui, a chance de você receber de forma muito mais autônoma e com maior agilidade, sem demandar outros órgãos, é grande. Por que eu acho que o iFood tem grande chance de localizar? Porque é um banco de dados de empresa privada, certo? Particular, o iFood, a empresa brasileira, que precisa ter um cadastro de endereços o mais eficiente e atualizado possível para operar com sucesso no mercado. E digo mais, o interesse pelo endereço atualizado Isabela, tem, mas quanto mais informações você colocar na sua requisição, que demonstre para ele a importância de receber a informação, mais rápido ela vai vir. Porque uma coisa também que eu queria ressaltar para os colegas, é claro que pela Constituição, que é a lei mais importante do Brasil, nós temos o poder de requisição, certo? Então, eu digo em tese, porque em tese mesmo, infelizmente. Em tese, a gente precisaria só dizer o que a gente quer e assinar provando que a gente é promotor. Não precisaria fundamentar muito. Mas
infelizmente, ou felizmente, não sei, a coisa não é assim. Por isso que os modelos que o Claudio elaborou, para cada uma dessas fontes que demanda de aquisição, eu procurei colocar o máximo de informações possível, para a gente não ficar esperando respostas muito exclusivamente porque está previsto na Constituição, porque está previsto na lei orgânica nacional, porque está previsto na lei orgânica estadual, que eles têm que fornecer isso, certo? Então, e a gente também tem que se colocar do lado de lá, né? Eles têm responsabilidades, eles podem ser responsabilizados civil, criminalmente, por divulgar dados fora das situações previstas em lei. Então, eles têm que ter. Tanto é que esses destinatários das aquisições são sempre o setor de proteção de dados da empresa. Eles têm um escritório de proteção de dados para responder essas demandas. Então, eles precisam, primeiro, se certificar de que aquela requisição é válida, emitida por uma autoridade com poder de requisição. Então, por isso que eu ressalto, e-mail institucional do membro, DigiDoc assinado pelo membro. E precisa dar a informação correta para vir a informação correta. Então, quanto mais informações você dá sobre o seu alvo, quanto mais você justifica, claro que você não precisa, não é para fazer tratado, mas quanto mais informações úteis você pode dar para que a fonte, a empresa, entenda da importância de fornecer aquilo. Quanto mais você cumprir essas condições, esses requisitos, mais rápido a sua resposta virá. O prazo do iFood, Isabelle, eu confesso que eu não lembro, mas tem vem aqui, cartilha para autoridades. Se você baixar aqui, talvez até no tutorial eu tenha colocado, mas de cabeça eu não sei dizer. Eles dizem aqui até tantos dias em geral uma resposta. A resposta pode ser um deferimento, mais informações para poder enviar informação ou já a informação. Então, para aumentar suas chances, fazer uma requisição pelo DigiDoc, enviar pelo meio institucional, com todas as informações possíveis sobre o alvo, explicando, fazendo referência ao seu PIC, ao inquérito policial, ao processo judicial, se for possível. Aconselho até juntar no pedido, e é possível você carregar documentos, juntar a portaria do inquérito, a portaria do seu PIC, a denúncia, tudo isso vai aumentar suas chances de sucesso e de receber o mais rápido possível. Então, continuando aqui com o iFood, como eu falei, é um banco de dados de uma empresa privada que precisa de um cadastro de usuários com seus endereços o mais atualizado e o mais completo possível. E esse interesse é recíproco, tanto da empresa quanto do usuário. Quem pede um lanche, um almoço, uma comida com iFood, quer que ela chegue no seu endereço. Então, o cara vai botar até a cor da porta da casa dele, a esquina tem isso, tem aquilo. E por isso que, em alguns casos, na maioria, os endereços que você pode buscar no iFood da vida, por exemplo, vai ser mais completo e confiável do que o endereço, por exemplo, do que tem no cadastro de eleitores do TSE. Eu sempre costumava receber informações com o número da casa faltando, ou não tinha o nome do bairro, ou não tinha a cidade, sempre tinha. Mas endereços faltantes, que era tudo que o oficial de justiça queria para dizer que não foi possível cumprir, e não, por falta do número, ou o número não existe na rua. Aqui, esse tipo de problema é mais difícil de acontecer. Porque, repito, eles precisam, tanto o iFood quanto o usuário do iFood, precisam de um endereço completo, atualizado, para que o interesse de uma das partes funcione bem. Então, aqui é uma ferramenta que eu acho muito interessante. Inclusive, nessa palestra que eu participei, que eu assisti lá no INPE de Santa Catarina, eu me lembro bem de um exemplo que eles deram de uma pessoa que estava em fuga, cometeu um crime, estava foragido, e eles localizaram o paradeiro pelo iFood, porque a pessoa, na fuga, ia pedir comida, lanche, enfim, e conseguiram localizar o alvo por aqui. Então, vejam a utilidade que pode ter uma fonte dessa.
E no tutorial, é bom que se diga que, além de dizer o que é a fonte, quais informações podem ser fornecidas, sempre aconselho a ler essas informações importantes, porque aqui é que vai estar a peculiaridade de cada fonte. Certo? O que você precisa informar para a fonte para que ela possa te responder com a informação que você quer. Certo? Então, aqui tem todas as informações que são necessárias para colocar na requisição e que já estão na requisição, no modelo de requisição. Mas é sempre bom dar uma conferida aqui. Certo? Vamos voltar aqui para catálogo. Pronto. O Zé Delivery também é muito interessante na medida em que tem a mesma fundamentação. Tanto a empresa Zé Delivery quanto os seus clientes têm total interesse em que o endereço esteja completo, atualizado, e que receber uma cerveja quente, porque o endereço está completo e o entregador demorou para chegar. A questão é que o Zé Delivery ainda está presente no Maranhão apenas pelo menos até o dia em que eu elaborei o tutorial do Zé Delivery, apenas em São Luís, Imperatriz e Passo do Lumiar. Também eu considero uma fonte importante. A Zé Delivery pertence à RAM. Certo? Dessas fontes aqui de rede social, o Facebook e o Instagram têm identicamente a mesma política de privacidade, inclusive é o mesmo canal de acesso para o envio das requisições. O Instagram, por exemplo, usa o mesmo canal do Facebook, facebook.com.records.login. Certo? O que é que pode ser obtido nessas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram? A gente tem que entender que o Facebook e o Instagram, para operar o serviço deles, eles não precisam, eles não exigem endereço, não exigem documento de identidade, eles só exigem basicamente um e-mail. Então, o que é que vem a ser importante como fonte aberta, que não depende de autorização oficial? Dessas fontes aqui: Facebook, Instagram, o Tinder, o WhatsApp. Você pode obter 3 tipos de informações: os registros básicos do usuário, certo? Os registros básicos incluem que nome, conforme o usuário declinar, eles sabem bem a realidade dos perfis fakes, a duração, registro básico do assinante, nome, serviço, duração do serviço, informações de cartão de crédito, endereço de e-mail. O endereço de e-mail é que talvez seja o mais importante do que o nome, porque o nome em rede social dá a qualquer um, né? Qualquer número de nome que você dá, não é obrigado a provar sua identidade. E o endereço de IP. O endereço de IP, os endereços de IP recentes. Aqui é importante, eu vejo mais para localizar o endereço de IP. Esse IP que a rede social vai dar não é o IP com as informações do IP. Ele vai só dizer que aquele usuário, alvo que você, como justiça, indicou, acessou a plataforma pelos seguintes IPs recentes. Aí vai dar aqueles bandos de número para cada uma dos acessos recentes.
E aí, com base nesses IP, é que você vai pedir a quebra de IP, certo? Judicialmente. É um adianto, eu considero, porque você conseguindo aqui o número do IP, você já faz o pedido para o juiz, já dizendo quais são os IPs que você quer a quebra. Porém, é bom que se diga que se você, além do IP, quiser outra informação protegida por reserva de jurisdição, vai ser feito judicialmente. Então, o que na prática costuma ser feito? Já se pede judicialmente que o juiz determine a rede social que indique o IP daquela conexão e todas as demais informações protegidas por sigilo, reserva de jurisdição. E aí já faz um pedido só. Eu não acho producente você usar para pedir o IP, requisitar diretamente o número do IP para depois pedir todo o resto. Já pede tudo junto, como eu já vi em alguns modelos, e já espera a ordem judicial. O importante aqui dessas redes sociais na minha opinião, é para essas outras duas finalidades. Preservação de registro, aquilo que o Paloma perguntou no início. Você chega um caso na sua mão de um crime cometido pelo Facebook, pelo Instagram, o alvo é usuário do Tinder, enfim. E você vai buscar judicialmente a quebra do IP com todas as informações. Você não tem muita certeza de quanto tempo tem aquilo, você tem como diretamente pelo catálogo ARIA, nesses canais de acesso, pedir a guarda de registro. E aí o Facebook, o Instagram, o Tinder, o WhatsApp vai atender na sua requisição, isso aí eles costumam atender, vai guardar aquelas informações por um prazo maior do que o previsto em lei, é o tempo que você agiliza a demanda judicial para obter a ordem judicial. E evitar que você não faça isso logo, diretamente, utilizando o catálogo, e quando conseguiu a ordem judicial, o provedor de aplicação, de aplicativo, de conteúdo, já não está mais guardando que passou o prazo. Uma outra funcionalidade que pode ser acessada por esse catálogo nessas redes sociais são chamadas solicitações de urgência, de emergência. O que é isso? Eles dizem lá, Facebook, Instagram, o Tinder, eles dizem lá que a regra é ordem judicial. Pode falar, Anderson. Não, Alessandro, só uma complementação aí sobre esse recorde do Facebook, que eu já tive umas 2 situações onde eu tinha ordens judiciais, inclusive com intimação do Facebook e tudo, em que não havia resposta. E eu usei o recordes para mandar a ordem judicial para eles, né? E aí a resposta veio. Mesmo porque eles tiveram 2, 3 intimações por meio de oficial de justiça, mas não cumpriam. E aí eu peguei aquela ordem, só tirei cópia, encaminhei via recordes e eles mandaram rapidamente a informação por e-mail. Só para fazer esse relato. Perfeito, é isso mesmo. No manual deles, eles falam literalmente isso, que eles não aceitam, eles não recebem, melhor, a ordem fisicamente. Eles dão o canal, esse records, para enviar as ordens, para enviar as requisições. Inclusive, há advertência da privacidade que se for feita por outro canal, que eu acho que foi como a Secretaria deve ter tentado, eles não vão responder. Até porque isso vai parar lá nos Estados Unidos. Esse canal de acesso vai direto para o escritório do Facebook, que eu já que eles têm escritório também na Europa, enfim. Mas, possivelmente, nem é no Brasil. Por isso que não adianta você entregar o mandado fisicamente, mandar pelo e-mail qualquer, que tem no site, tem que ser por esse canal, que consta aqui no tutorial.
Então, se não serve pelo canal do tutorial aqui, para obter a informação, mas, como falou o colega, você pega o mandado judicial, a ordem judicial, e faz o pedido pelo canal que é indicado aqui no catálogo AGA. Como eu estava falando, as solicitações de emergência. Para algumas situações, que são duas, no Facebook, no Instagram, no Tinder, no WhatsApp, até o Uber também, coloca nos seus manuais, eles colocam como regra a ordem judicial e apenas em duas situações eles dizem que entregam a informação sem ordem judicial. Eles falam nisso. Solicitação de emergência para risco iminente de dano grave ou de morte a qualquer pessoa. Eu tentei pesquisar para saber o que eles entendem exatamente por risco iminente de dano grave ou de morte à pessoa, e eu achei duas situações de casos concretos em que eles forneceram sem ordem judicial. Infelizmente, na nossa sociedade pode ser, qualquer um de nós podemos nos deparar um certo dia no nosso órgão de execução com informação do tipo plano de suicídio, o usuário faz postagens em que ele anuncia literalmente que vai se matar, ou que dá todas aquelas características de pessoas que pretendem se matar. Ou os atentados terroristas, em escolas, em cinemas, que costumam ser publicados na internet, como um aluno que posta armas. Acontece muito, a gente vê nos Estados Unidos com casos aqui no Brasil. Para esse tipo de situação, então, se qualquer um de nós nos depararmos com uma situação dessa, de alguém levar ao nosso conhecimento, ou a nós mesmos tomarmos conhecimento de um plano de suicídio, ou de um plano de ataque terrorista por rede social, esse canal aqui pode ser muito importante para uma resposta rápida, certo? Nessas situações de suicídio, ataques terroristas, o Facebook, o Instagram, o Tinder, o Uber, o WhatsApp, eles costumam, dentro dessa rubrica de solicitação de emergência, para evitar risco iminente de dano grave ou morte de qualquer pessoa, fornecer as informações de que você precisa para salvar uma vida de uma pessoa com propensão suicida ou para evitar um atentado terrorista. Tudo por esse canal constante aqui no catálogo AGA. Aqui, tanto para o Facebook e o Instagram é o mesmo. E para as outras fontes, Uber, Tinder, WhatsApp, também tem esses canais de acesso, certo? E em todas elas falam nesse solicitação de emergência, em que eles dão informações solicitadas independente de ordem judicial em casos de evidente risco de dano grave ou morte a qualquer pessoa. Então, para essas redes sociais, me parece até mais importante que os registros básicos que eles dizem estar sem ordem judicial, que são muito poucos. Eles não têm qualquer cuidado com o perfil falso, então as informações que vêm de lá são informações do perfil falso. Então, não sei até que ponto vai ajudar. Mas, para a preservação de registros, enquanto você busca a ordem judicial, ou para solicitações de emergência, numa situação drástica como essa, de suicídio, atentado terrorista, essa ferramenta pode ser importante. E para essas situações que o colega colocou aqui também, em que você tem a ordem judicial, certo? E você pega essa ordem judicial e usa esse canal aqui para enviar e receber mais rapidamente a informação contida na ordem judicial. Certo? O Uber, ele tem muita informação interessante. Se você ver aqui, quais informações podem ser extraídas, são inúmeras. Para cada uma dessas aqui,
informações básicas do usuário, informações de dispositivo, informações de pagamento, informações de pagamento de Uber, informações de viagem, até a geolocalização do percurso, informações de localização, então, muitas informações que eles dizem disponibilizar. No entanto, eles são claros em dizer que a regra, pelo que eu pude entender em meu inglês permitido, é por ordem judicial. Entendeu? Mas deixa claro essas outras duas importantes funções: preservação de registros, que você pode fazer diretamente por aqui, enquanto obtém a ordem judicial, e as solicitações de emergência. Certo? A mesma coisa com o WhatsApp. O WhatsApp, apesar de ser da Meta, que é a mesma dona do Facebook e do Instagram, a política de privacidade é diferente. Do Facebook e do Instagram, a privacidade deles é idêntica, tanto é que o canal de acesso é o mesmo, Facebook Reference. Já o WhatsApp é totalmente diferente e segue a mesma toada aqui do Uber. Eles deixam claro que eles são muito restritivos, e deixa muito claro que aquela fotografia de ponta a ponta, que mensagem não tem como informar. A única coisa que eu vi aqui que eu não sabia é que a única mensagem que eles podem fornecer são aquelas mensagens que a pessoa digita e que é praticamente impossível de acontecer, é muito raro. Né? Mas na hipótese de digitar a mensagem e não enviar, o WhatsApp diz que guarda por 90 dias. Então, somente esse tipo de mensagem digitada e não enviada que o WhatsApp diz que tem acesso. A partir do momento em que envia, eles dizem que nem eles têm acesso, criptografia de ponta a ponta, toda aquela polêmica que a gente conhece bem. Certo? Isso, ver o que ainda ficou faltando aqui. As de telefonia. As de telefonia, a Vivo, ela é bem complicadinha. Eles dizem que informam dados cadastrais. Aí o procedimento eles têm um portal jude.vivo.gov.br. Você tem que entrar, se cadastrar nesse portal. É um cadastramento bem complicado. E a partir daqui que você envia suas requisições e acompanha o andamento delas. As ordens judiciais também são feitas por aqui, seguindo o manual deles. O catálogo reúne as informações e disponibiliza os links desse portal jude.vivo.gov.br. A Claro é mais complicado. A Claro, ela é um e-mail, sabe? Aqui, DPO, que é responsável pelos dados, da proteção de dados, claroatendimento.com.br. Por aqui você manda ou o mandado judicial de quebra de sigilo telefônico, de dados telemáticos, ou a sua requisição por dados cadastrais. Eu confesso que eu nunca fiz, nunca trabalhei em alguma requisição de dados cadastrais, certo? Mas, pela pesquisa que eu fiz para preparar esse tutorial, eu vi muitos casos de resistência das operadoras de telefonia a dar esses dados cadastrais para os ministérios, para o Ministério Público e para as polícias. Tanto é que, conforme eu falei na parte inicial, tramita no STF a ação direta de inconstitucionalidade 5063 da Associação Nacional de Operadores de Celular, que questionam esse poder requisitório direto do Ministério Público. Já recebeu parecer desfavorável a eles, portanto, favorável a nós, pelo PGR e pela AGU, e o julgamento está marcado agora para o dia 13/4, certo? Mas isso aqui já dá para entender que eles têm uma certa resistência em oferecer atender as requisições diretas. O modelo de requisição para as operadoras de telefonia são esses aqui. Aqui. Aqui é a forma de visualização, mas se você baixar bem aqui, ele baixa
o arquivo em texto editável, né? O que se pode pedir para as telefonias como requisição direta? Aqui tem a fundamentação legal, e aqui são os que se pode pedir, certo? Dados cadastrais do SIM-card dos usuários que utilizaram o aparelho de telefone de linha tal a partir da data tal, até o limite, até a data do levantamento da operadora, estabelecendo a cronologia dos usuários com as respectivas datas de inserção de chip. Aqui é quando o quê? Quando você tem um aparelho celular que foi utilizado no crime, por exemplo, você, como um e-mail, que é a identificação daquele terminal do aparelho celular, você requisita da operadora os dados cadastrais de todos os SIM cards, todos os cartões de chip colocados naquele aparelho, desde a data que você fixar até o momento da informação deles, estabelecendo a ordem cronológica. Então, ali vai vir, pelo menos para vir, os dados cadastrais dos usuários que inseriram chip naquele aparelho que está sob investigação. Então, você sabe que aquele aparelho foi utilizado no dia 30 de março. Com essa informação, você vai saber quem usava aquele aparelho no dia 30 de março. Aqui é quando outra possibilidade, dados cadastrais vinculados ao SIM-card do usuário titular da linha telefônica. É no caso de você saber o número do telefone e você quer os dados cadastrais daquele usuário, nome, endereço, saber quem é o dono daquela linha. Você usa no modelo esse pedido aqui. A outra possibilidade é quando você pega o número do e-mail do chip do usuário da linha telefônica. Você tem a linha telefônica, mas não tem um aparelho. Você quer saber qual aparelho foi usado aquela linha telefônica. Você faz por esse pedido aqui. E aqui, vocês vão ter a oportunidade de explorar bem essas requisições. Aqui eu coloco os fundamentos que eu julgo importantes colocar na requisição e que vão favorecer um maior sucesso na obtenção de respostas. Tem que colocar o nome, obviamente. Nome não, cada vez não sabe o nome. Mas a tipificação do crime e todas as informações sobre aquele crime que demonstrem a importância da informação requisitada. Caso de pertinente, o membro poderá ainda argumentar. Então, além de você dizer qual é o inquérito, qual é o procedimento investigatório criminal, qual é o processo judicial, você vai dizer qual é o crime que está sendo investigado, você coloca alguma informação ali sobre o crime que vai fundamentar melhor a sua requisição. E ainda pode, além disso, argumentar que a requisição está relacionada a uma situação de emergência, que envolva risco de morte, lesão grave de alguma pessoa. Isso tudo depende de cada caso. Né? No modelo, eu coloquei o máximo de fundamentos possíveis e que o colega vai adaptar no seu caso concreto. A importância para manter a segurança dos usuários da Claro, se for uma investigação relacionada a golpes praticados pela internet, você vai usar esse argumento de que as informações que você está requisitando vai ser importante para garantir a segurança dos próprios clientes da Claro. Isso vai aumentar as chances de que você obtenha sucesso, ao obter a informação que você quer. Outro fundamento que eu coloquei aqui, que vocês podem colocar conforme a peculiaridade do caso. Importância para detectar, investigar e impedir a realização de atividades ilegais. Outro fundamento, importância em atender o poder investigatório do Ministério Público para transitar a transmissão dos dispositivos que falam do nosso poder de requisição. Isso aqui eu considero como importante para qualquer requisição. Inclusive, já que critério do colega, colocar advertência para o crime de desobediência previsto no 330. Certo? Então, praticamente todos os modelos, eu tento colocar o máximo de fundamentações que
que eu selecionei, analisando a identificação de cada uma das fontes, e que o colega vai adaptar para o caso concreto. Repito, quanto mais fundamento pertinente, claro, você não vai colocar fundamentação que não tem pertinência com o caso, mas quanto mais fundamentos pertinentes com o caso você colocar na sua requisição, maiores são as chances de você obter sucesso. Certo? E todos esses modelos, as fontes abertas, fontes que estão disponíveis, a requisição costuma indicar alguns fundamentos que consideramos importantes e o colega vai adaptar para o caso concreto. Certo? Pessoal, eu acho que já apresentei as fontes. Uma coisa que eu considero importante, talvez seja uma das essências do catálogo Águia, é que em qualquer investigação a gente não pode desprezar nenhuma informação. Claro que desde que tenha alguma pertinência com o caso. Então, se tem alguma pertinência com o caso, por mais simples que seja, ela não pode ser desprezada, porque numa investigação, quem conduziu uma investigação sabe que, às vezes, uma informação simples leva a outra informação mais importante e assim sucessivamente até o sucesso da investigação. Então, acredito que essas fontes já estão disponíveis, outras que eu pretendo colocar, limitar o catálogo com o tempo, podem ser de grande valia para os trabalhos de rotina dos colegas. E caminhamos aqui para as 16h30, 2 horas de conversa aqui. Caso os colegas tenham alguma contribuição, alguma pergunta, alguma dúvida, fica à disposição aqui para a intervenção de vocês. Eu peço desculpa, eu não consegui acompanhar o chat. Eu vejo que tem algumas informações. A Karina pediu autorização para se afastar. Realmente, de fato, lá em Timor está havendo um evento de prova de julho, os colocam institucionais. Deixo aqui registrado nos agradecimentos à colega Carla. A Naíma apresentou aqui os parabéns. Obrigado, Naíma, pela presença. Obrigado pelos parabéns. O Gabriel colocou aqui os prazos que a Paloma perguntou. Provedor de conexão é 1 ano e provedor de aplicação são 6 meses. Então, aqui, as empresas que entregam a conexão aos seus usuários têm que guardar os dados por 1 ano e os provedores de aplicação, o Facebook, o Instagram, tudo tem que guardar por 6 meses. A Isabel perguntou sobre o prazo do iFood. Eu respondi que quanto mais completo for a requisição, mais rápido virá. No manual para a autoridade que eu mostrei. Tem o prazo, de cabeça, mas tem lá. A escola superior faz aqui umas observações sobre a certificação. A colega Luara, os parabéns. As felicitações da minha Luara. O Giovanni Papini, um abraço, Marcou, obrigado. Estamos à disposição, Giovanni, tanto aqui através do catálogo RAI quanto do campo criminal, o que precisar, a gente vai mostrar, estamos à disposição. Pedrão, muito obrigado pelas palavras, estamos à disposição. Pessoal, alguma intervenção mais? Podemos encerrar. Deixo aqui está também que vai ser gravado, os colegas que não puderam ficar até o final do show, puderam participar, poderão assistir depois pelo canal do YouTube da escola. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela paciência de todos aí até o final. Espero realmente que com esse trabalho a gente possa criar mais uma ferramenta tecnológica à disposição da otimização dos trabalhos dos colegas. Muito obrigado a todos, boa tarde.
E vou retornar para os slides. Obrigado, Márcia. Obrigado.